O Espírito Santo nos leva, ele ministra em nosso coração essa fé, que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E como nós adquirimos o Espírito Santo? Como nós trazemos e atraímos o Espírito Santo para a nossa vida? Quando nós viemos aqui e a gente tem aquele primeiro passo: hoje eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus. Te entrego a minha vida e te entrego ela e o recebo, Senhor, como meu único e suficiente Salvador. A partir dali o Espírito Santo passa a habitar em você. Mas existe uma série de passos que você precisa fazer para que o Espírito Santo continue na tua vida. Porque ele já está, ele já foi derramado sobre nós, lá em Pentecostes. Então o Espírito Santo está aqui. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida. Então, se o Espírito Santo está em nós, e é ele que nos motiva a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós temos tudo para ter uma vida abençoada. Temos tudo. Temos tudo que a gente precisa para ter uma vida abençoada. Se o que nos motiva é o Espírito Santo, e nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós podemos ter uma vida abençoada. Podemos ter aquela paz que excede todo entendimento, que é o próprio Espírito Santo que traz para a nossa vida. Só que muitas pessoas, meu irmão, pensam que o Espírito Santo ele passa a habitar na nossa vida por qualquer maneira. Ah, eu tenho dinheiro, quer ver? Abre aí, Jô. Abre aí. Atos 8. Atos 8, 14. Você que tem a sua Bíblia aí, abre aí. Atos 8, 14. Aí já. Ó, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido os da Samaria, haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-nos Pedro e João. Deixa eu te explicar. Eles ainda não tinham recebido o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tinha descido apenas para os 120 naquele dia de Pentecostes, para aqueles discípulos que estavam lá em Jerusalém. Então os de Samaria ainda não haviam recebido o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Aí olha ali, ó. Tendo ouvido que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Passa, João. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus, o batismo de João, o batismo nas águas. Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão, quem era esse Simão? Simão era um mágico. Ele vivia iludindo as pessoas, ele fazia aqueles ilusionismos, blum blum. E as pessoas falavam assim: caramba, esse homem aí tem o poder de Deus nele, olha só o que ele faz. Mas era ilusão, ele enganava as pessoas. E olha só, quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: vá a tua prata contigo a perdição, pois cuidastes adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Até aí. Então a gente vê, meu irmão, que o dinheiro não compra o dom mais precioso. O dinheiro não compra essa presença que é o Espírito de Deus. Você pode ser a pessoa mais milionária do mundo, que você não vai comprar a presença de Deus. Nunca. Porque a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele não é um presente que você dá para uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma propriedade sua, que você dá a quem você quiser, que você compra, que você dá, que você vende. O Espírito Santo de Deus, ele é algo sagrado, que Deus permitiu que estivesse no meio de nós. Uma pessoa. E como nós adquirimos esse Espírito de Deus? Apenas com o
uma vida de busca com o Senhor. Se eu não tenho esse compromisso com Deus, a Bíblia diz assim: não tem como você servir a dois senhores. Ou você agrada um e entristece o outro, ou você agrada o outro e entristece aquele. Então não tem como. Ou você é de Deus, ou você é diabo. Então você precisa ter essa consciência. Eu tenho tido uma vida de busca? Eu tenho atraído o Espírito Santo para perto de mim? Porque senão eu estou servindo a outro Senhor, a Ele não é. Porque para Deus você só pode ser quente. Se você for morno ou frio, Deus vai te vomitar. E Deus ainda fala assim: quem dera você fosse frio, porque se você for morno, eu vou te vomitar na minha boca. Então, meu irmão, você precisa ser quente. Se você for quente diante de Deus, ou seja, manter uma vida de compromisso, uma vida de busca, uma vida de busca incessante diante de Deus, o Espírito Santo está habitando em você. E nós sabemos quando o Espírito Santo está em nós. Todos nós sabemos, porque não tem coisa melhor para nós sentirmos do que a presença de Deus do nosso lado. Então, se você não tem sentido a presença de Deus do teu lado, você tem que rever os seus conceitos e ver o que está errado. Então, a gente já viu aqui que não adianta você tentar comprar, porque o Espírito Santo de Deus, ele não é um bem. Ele é algo de Deus derramado para você. Amém? Algo que já foi dado, e você pode tê-lo na tua vida. Basta você querer. Basta você querer. Agora abre aí em Lucas 24, 49. Louvado seja o teu nome, Senhor. Irmão, aqui nós vemos, primeiro a gente vê que a gente precisa ter o Espírito Santo perto de nós. E agora a gente vê aqui que sem ele, Deus proibiu os discípulos de saírem da cidade. Olha aqui: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Sem esse poder na tua vida, você não pode nada. Agora abre aí, Atos 1:4. Abre aí, Jô. Já está. Ó. Estando com eles, isso Jesus, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse e de mim ouviste. Agora vai para o 8, Jô. Qual é essa promessa? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, sem o Espírito Santo, você não pode ser testemunha de Deus. Deus está falando aqui, meu irmão, olha só: vocês só podem sair de Jerusalém quando vocês forem revestidos de poder. O Espírito Santo que vai descer sobre vocês, ele é essencial para a vida de vocês. Se vocês não estiverem com ele, vocês não podem pregar, vocês não podem fazer nada, porque o poder é ele. Então esperem que ele desça até vocês. Depois vocês vão ser minha testemunha em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então, nós vemos o que aqui? Sem o Espírito Santo que nós recebemos, através de uma busca incessante, é impossível nós podemos fazer qualquer coisa. Porque às vezes você pode dizer assim: eu não tenho Deus, eu não tenho Espírito Santo, mas eu tenho uma vida abençoada. Meu irmão, a única maneira de termos uma vida abençoada é com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque você pode ver, você pode não ter o Espírito Santo de Deus na tua vida e achar que você tem uma vida abençoada, mas sempre vai ter uma área débil da tua vida onde Satanás vai estar brincando contigo. Ali, se você não está em Deus, você está livre para ser atacado por Satanás. A única forma e a única maneira de nós estarmos protegidos das artimanhas de Satanás é como? Tendo o Espírito Santo ao nosso lado.